Ele parecia apenas mais um homem comum. Educado, tranquilo. Alguém que dificilmente chamaria atenção. Mas por trás dessa aparência, existia um comportamento que ninguém ao seu redor conseguia imaginar. Durante anos, uma série de desaparecimentos começou a assustar mulheres na cidade de São Paulo. E por muito tempo, ninguém sabia quem estava por trás disso. Até que um nome começou a surgir nas investigações: Francisco de Assis Pereira. Mas além dos fatos registrados, existe uma pergunta que intriga especialistas até hoje. Como alguém aparentemente comum consegue esconder uma realidade tão sombria? Boa noite. Eu sou o Sr. Clovis. E hoje vamos conhecer a história e as análises psicológicas por trás de um dos casos mais marcantes do Brasil. Francisco de Assis Pereira nasceu em 1967. Antes de se tornar conhecido nacionalmente, levava uma vida considerada comum. Trabalhava, circulava normalmente pela cidade e não despertava suspeitas evidentes. Na década de 1990, uma série de casos começou a chamar a atenção das autoridades em São Paulo. Mulheres desapareciam após encontros aparentemente casuais. Muitas dessas vítimas haviam sido abordadas com promessas de oportunidades de trabalho. O padrão começou a se repetir. As vítimas eram levadas até uma região de mata conhecida como Parque do Estado. Foi nesse local que diversos crimes aconteceram. As investigações começaram a identificar semelhanças entre os casos. Com o tempo, as autoridades perceberam que poderiam estar lidando com o mesmo autor. A pressão aumentava conforme novos desaparecimentos eram registrados. A população começou a ficar em alerta. Com o avanço das investigações, o nome de Francisco de Assis Pereira passou a ser ligado aos crimes. Ele foi preso em 1998. Durante os interrogatórios, confessou envolvimento em diversos casos. Os números relacionados às vítimas chocaram o país. O caso ganhou enorme repercussão na mídia. Ficou conhecido como o caso do maníaco do parque. E até hoje é lembrado como um dos mais impactantes da história criminal brasileira. Mas além dos acontecimentos em si, existe um ponto que chama ainda mais atenção: o comportamento e a forma como esses crimes eram cometidos. Quando casos como esse vêm à tona, uma pergunta se torna inevitável: como alguém consegue enganar, manipular e agir por tanto tempo sem levantar suspeitas? É nesse ponto que entra a psicologia criminal. Uma área que busca entender os padrões por trás de comportamentos extremos. Especialistas em psicologia criminal analisam diversos fatores em casos como esse. Entre eles, a forma de abordagem, o comportamento social e os padrões repetitivos. No caso de Francisco de Assis Pereira, um dos pontos mais discutidos foi a maneira como ele se aproximava das vítimas. Ele utilizava conversa, confiança e promessas para ganhar credibilidade. Esse tipo de comportamento está diretamente ligado à manipulação. Em muitos casos, indivíduos assim conseguem construir uma imagem confiável para ocultar suas verdadeiras intenções. Outro ponto analisado é a repetição de padrões. A escolha das vítimas, o local dos crimes e a forma de abordagem indicam planejamento. Esse tipo de padrão é estudado por criminologistas porque demonstra controle e intenção. Nem todo psicopata parece perigoso. E isso é mais estudado do que parece. Deixei um material na descrição. Alguns especialistas também destacam a ausência de empatia em situações como essa. Isso não significa necessariamente a ausência total de emoções, mas pode indicar uma forma distorcida de interpretar as consequências dos próprios atos. Ainda assim, é importante lembrar que cada caso possui características únicas. E entender o funcionamento psicológico não significa justificar as ações. O objetivo dessas análises é compreender como situações como essa podem acontecer. O caso do maníaco do parque continua sendo lembrado não apenas pelo impacto dos fatos, mas também pelas discussões que levantou sobre a necessidade de atenção às redes de apoio para vítimas, melhorias nas investigações e conscientização sobre riscos em encontros desconhecidos. Os arquivos policiais registram os acontecimentos, mas as perguntas sobre o que leva alguém a agir dessa forma e como podemos protegermos uns aos outros permanecem presentes. E você? O que pensa sobre como esse caso influenciou as políticas de segurança na sua região? Comente qual história real você gostaria de ver aqui no canal. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas análises. Eu sou o Sr. Clove. E cuide bem de você e das pessoas ao seu redor.